amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos sacerdotes, especialmente o neo-sacerdote, Padre João Bosco, que hoje celebra a sua primeira missa solene. Caros familiares do Padre João Bosco, religiosos, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. A frase central do Evangelho da missa de hoje, que por sinal é o mesmo Evangelho de domingo, porque é a mesma missa, aponta São João Batista como a voz que clama no deserto. Frase que muitas vezes é repetida durante o Advento, né? A gente sabe muito bem que várias vezes São João é referenciado como a voz. Mas para entendermos bem o que isso significa, e para começarmos a reflexão de hoje, eu gostaria que a gente se concentrasse não na voz, mas no contrário dela. A falta de voz, a mudez. Um certo dia, Zacarias, que era sacerdote, tinha que exercer a sua função no templo de Jerusalém. Enquanto ele rezava e oferecia o sacrifício, um anjo aparece à direita do altar do incenso e diz a Zacarias: Zacarias, tua oração foi ouvida e terás um filho. Zacarias, idoso, esposo de uma mulher estéril, não acredita que terá um filho. E por castigo lhe vem a mudez. Ele fica sem voz. E ele sai mudo do templo e as pessoas ficam espantadas. Mas acontece exatamente aquilo que o anjo tinha dito. Sua esposa está grávida. Se passam 9 meses. 9 meses até que nós possamos ver a cura da mudez de Zacarias. Seu filho nasceu, passaram-se 8 dias. 8 dias depois do nascimento de um judeu, é o momento em que o pai dá o nome para a criança. E os parentes, os vizinhos, estavam lá curiosos. E já estavam, antes do pai dar o nome, sabe como é parente, né? Parente e vizinho. Antes do pai dar o nome, eles já estavam chamando a criança de Zacarias. E a mãe teimando. Não, o nome dele não vai ser Zacarias. E quando eles foram perguntar para o pai, que era aquele que de fato tinha o poder de nomear a criança, o pai pede uma tabuinha e escreve: o seu nome é João. E nesse momento se desata a língua de Zacarias. Muitos poderiam dizer que João, que é a voz no deserto, não combinaria com um pai que não tem voz. Alguns santos chegam a dizer: não pode mudez alguma diante daquele que é a voz. Só que, na verdade, se repararmos bem, já fazia 8 dias que João estava lá. E a voz ainda não tinha voltado. A mudez de Zacarias não se cura com a presença da voz que é João Batista. A mudez de Zacarias se cura quando Zacarias sabe dar o nome verdadeiro para a voz. Quando ele nomeia a voz, quando ele dá o nome correto, o nome que foi dito pelo anjo, João. Quando ele chama a voz de João, é nesse momento que sua boca se solta. João não era um nome do parentesco da família de Isabel ou da família de Zacarias. Por que então Deus quis que eles colocassem esse nome? João, amados irmãos e irmãs, significa aquele que porta a graça. Aquele
que porta a graça. Se a gente volta lá para aquele momento do templo, onde Zacarias rezava e o anjo aparece, e o anjo diz: a tua oração foi ouvida. A oração de Zacarias que foi ouvida não foi oração para ter um filho, senão ele não duvidaria. Ele está rezando e aparece um anjo, diz que a oração foi ouvida, e depois ele não acredita que vai vir um filho. Zacarias, como bom sacerdote, ele não colocava suas intenções pessoais acima do seu dever sacerdotal. E o dever sacerdotal era rezar pela salvação do povo. Zacarias, a tua oração foi ouvida, o povo será salvo. É isso que significa. A salvação virá. E mais, você terá um filho. A salvação vem pela graça de Cristo. E teu filho é aquele que vai preparar o caminho da graça. O teu filho é aquele que vai preparar o caminho de Cristo. O teu filho é a voz que vem antes do verbo, da palavra, que é Cristo nosso Senhor. E é nesse momento onde Zacarias dá para a voz o nome correto, João, que sua boca desata. De alguma maneira, nós podemos comparar uma ordenação sacerdotal com o nascimento de João. Toda vez que um padre é ordenado, é uma nova voz que se coloca a preparar os caminhos do Senhor. Da mesma maneira que Zacarias esteve naquele templo, suplicando a salvação, domingo passado, a igreja, no lugar de Zacarias, estava também num templo, suplicando a mesma coisa, suplicando a salvação. E assim como um anjo aparece à direita do altar, aquele que o Apocalipse chama de anjo da igreja, que é o bispo, proclama para os fiéis: a salvação virá. Mas primeiro, eu preciso de um filho vosso. Eu preciso de um filho da igreja, que vai preparar o caminho da salvação. E por uma feliz providência divina, a igreja, especialmente os pais, apresentam para o anjo, que é o bispo, mais um João. Mais um João que será voz. Mais um João que será portador da graça. Mais um João que será caminho de salvação para todo o povo. E diante dessa realidade tão profunda, só existe um sentimento que pode hoje preencher nosso coração, que é o sentimento da alegria. Depois que João nasce, diz lá o Evangelho, todo o povo se alegrou. Todos ficaram admirados e felizes. Essa alegria, amados irmãos, que vem, em primeiro lugar, para o próprio sacerdote ordenado, antes dele dar a primeira bênção sacerdotal, a graça sacerdotal já está nele, no momento das palavras consecratórias, e ele é o primeiro que se alegra. Essa alegria que chega em segundo lugar para os familiares, que naquele momento fazem o papel de Zacarias e Isabel, entregando o seu filho para o povo. E por último, a alegria que se estende a todos nós. Porque todos os fiéis podem e vão aproveitar-se da salvação, que será administrada pelos sacramentos por meio do ministério do Padre. Por isso, o sentimento que nos comove hoje é este, o sentimento de alegria, porque a salvação está perto. E cada voz que surge na igreja, por meio de uma oração, de uma ordenação sacerdotal, é mais uma voz que proclama a proximidade do Senhor. Deus está perto. E a cada padre, Deus está mais perto de nós. E por fim, caro Padre João Bosco, quando aqueles parentes e os familiares todos se alegravam, ao mesmo tempo surge na cabeça de todos
um questionamento, que é o questionamento que fica para o Senhor no dia de hoje. Todos se perguntavam, quem será este menino? O que será dele? O questionamento que fica no início do caminho sacerdotal é esse. Quem eu serei? Qual tipo de resposta eu darei? E que a resposta, por meio de uma busca incessante pela santidade, na vivência da caridade pastoral, do exercício do ministério, seja que no futuro, no dia da sua morte, a gente possa ter certeza de ouvir aquelas outras palavras. Ele foi mais do que um profeta. A gente possa escutar aquilo que eles falavam já naquela época. A mão de Deus está com ele. E nós sabemos que a mão de Deus e a mão de Maria Santíssima vão te conduzir sempre nessa caminhada sacerdotal. E que basta você se entregar e entregar suas mãos à mão de Deus e de Maria, que ela te levará para caminhos maiores que os caminhos de João Batista, que é o caminho da santidade. João Batista era o menor, e o sacerdote, ele pode ser ainda maior. Que todos nós hoje, alegres, rezemos pelo bom fruto do ministério desse novo João, dessa nova voz que clama no deserto, aqui na nossa igreja e aonde Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.